é dia de clássico na tela do SBT. O Vasco e o Flamengo seguem em preparação para o clássico 2 milhões. Na tela do SBT você vai assistir essa partida, né? Na volta a gente vai, além de falar desse jogo, falar também do campeão da América, que jogou com o Renato Augusto entrando, com o Terãs entrando. Olha só, o torcedor tricolor segue sorrindo de orelha a orelha. Mas antes, vamos fazer aí, vamos ver como é que tá a preparação para esse clássico. E também tem 11 contra 11. Será que a gente vai viralizar de novo no Twitter? Roda o VT. O primeiro teste de fogo da temporada, justamente em um clássico dos milhões. O técnico Ramon Dias está preparando o Vasco com força máxima para a partida contra o rival, após poupar jogadores na derrota para o Nova Iguaçu. Já do lado rubro-negro, o Tite deve ter algumas mudanças em relação ao time da vitória contra o Sampaio Corrêa por 2-0. Cebolinha e Pedro estão cotados para retornar ao time e com isso Gabigol e Bruno Henrique devem voltar ao banco de reservas. A partida é vista como mais um teste para analisar o time ideal da temporada. De La Cruz tem evoluído nos últimos jogos e deve estar novamente entre os titulares. Na última partida entre as equipes, vitória do rubro-negro por 1-0, com gol de Gerson pelo último Brasileirão. O próximo capítulo será neste domingo, às 7 da noite, com transmissão exclusiva do SBT na TV aberta. Caiu uma gotinha ali do Gatorade. Jamais. Vê, Lucas Pedrosa e Vene Casagrande, boa tarde pra vocês. Boa tarde. Olha só, sexta-feira, é dia de vocês participarem com a gente, hashtag SBT Esporte Rio, é a nossa hashtag pra você conversar. Manda tua foto, a gente tá metido pra caramba aqui no SBT, porque domingo esse jogo, Vasco e Flamengo, vai passar com exclusividade na televisão aberta aqui na tela do SBT. E pra melhorar a situação, não só feliz por ser no SBT, essas duas feras nos comentários desse jogo, Lucas Pedrosa e Vene Casagrande nos comentários. Eu prometo que eles não vão brigar na transmissão. Jamais. Não, mas hoje eles vão brigar aqui, porque daqui a pouco a gente vai fazer aquele 11 contra 11 de Flamengo e Vasco. E eu já fui orientada pela produção. Estimula a briga dos dois. Eu já sei até onde a gente vai brigar. Nova. E vamos brigar mesmo. Eu já sei até onde a gente vai brigar. Fala, dá só um spoiler aí. Tá ali no meio de campo. Ih, um é francês e outro é uruguaio. Quem será melhor? Aliás, o povo já pode ir respondendo. A gente já pode ir olhando o que a galera vai falar. Quem é melhor, Pai ou Arrascaeta? Hashtag Você entregou o Vem capítulo que vem. inteiro. Não. Vem que vem com a gente. Eu vou botar uma confusão aí. Pode ser o De La Cruz. Não vai De La ser. Cruz e Praxedes. Vamos olhar cada lado. Vamos lá. Vou começar com você, Lucas Pedrosa, o dono da casa, Vasco da Gama. Como vem o Vasco para esse clássico? Cara, o Vasco Força máxima, Força né? máxima, mas aí tem uma dúvida. Se o Ramon vai utilizar o 4-3-3, que é a formação que ele mais gosta, ou se com essa ausência do Paulinho, ele pode usar também o 3-5-2, né? Que aí ele libera mais o Paulo Henrique, libera mais o Lucas Piton. Tem o meio-campo ali com o Zé Gabriel, o Jair e o próprio Paê. E lá no ataque, o Verratti, junto com o Adson, que já está à disposição para poder jogar, apesar de não ter sido relacionado ainda, ele está liberado também. Ou até outro atleta, como o Ryan, o próprio Rossi, entre outros. Ô, Vene, e pelo seu lado, lembrando aí pra galera da imprensa, pra todo mundo, é Ryan o nome dele, né? Ryan. Porque é igual quando é Michel, Michael... Lembrei do Theo, eu falei Rian, mas é Ryan. É Ryan o nome dele. Ô, Vene, e pelo lado do Flamengo? A gente não vai ter dúvida, né? Inclusive, durante a semana, pra mim, o Tite até já indicou qual time titular ele vai mandar contra o Vasco da Gama. Que deve ser Rossi no gol, Varela na lateral direita. Você já tem o time? É o provável time, né? Não tem. Vai, Vene, o Tite não é de fazer ceninha, verdade. de esconder time, e ele já indicou isso. A partir do momento que ele poupa alguns atletas, ele já pensando no clássico. Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas. Meio de campo clássico, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, De La Cruz. E a dupla de ataque, Everton, Cebolinha e Pedro. O Lucas Pedrosa é um Flamengo modo 2024. Esse é o modo titular, né? O que a gente já percebeu.
Exatamente, muita movimentação, principalmente com a entrada do De La Cruz. A gente brinca aqui que a intensidade dele é absurda, que ele vai ser escalado como ponta direita, mas ele vai estar lá na esquerda, ele vai estar no meio, ele vai estar defendendo. Isso é muito importante para esse momento do Flamengo. O Pedro também é um cara que tem feito gols, ganhado confiança. O Everton Cebolinha, para mim, é o melhor jogador do Flamengo há 3, 4 meses, com o crescimento dele em relação ao Tite. E aí é o que eu falo, eu acho que pro Vasco, o mais importante é explorar justamente esses contra-ataques. Porque eu vejo o Flamengo ficando mais com a bola. Só que o Vasco tem que explorar esses contra-ataques, tem que explorar essa velocidade, porque o maior defeito do Flamengo é justamente essa vulnerabilidade sem a bola. Não é um time tão intenso sem a bola, e o Vasco é um time muito intenso, não é tecnicamente melhor, mas é um time que entrega mais intensidade do que o do Flamengo. Então acho que esse pode ser um atalho aí pro Ramon Dias. Inclusive, assim, se a gente for parar e analisar, o Vasco vai ser o primeiro grande desafio do Flamengo na temporada. Tudo bem, o Orlando City é um bom time, é um time de respeito, mas a gente estava falando de uma pré-temporada. A gente sabe que o clima é totalmente diferente, a pegada do jogador é totalmente diferente. E é o valendo, né? Agora tá valendo, é clássico no Maracanã, casa cheia, é um Vasco que, querendo ou não, quer dar a volta por cima dentro da competição e sempre faz jogo duro contra o Flamengo, embora o Flamengo seja favorito, na minha opinião. Mas eu acho que se vencer, não vai vencer de uma maneira fácil, assim, como muita gente acredita. Acho que é o primeiro grande desafio do Tite na temporada, e aí ele será desafiado na questão sem a bola, como o Pedrosa mencionou. Porque esse, para mim, é o problema que o Flamengo precisa corrigir, e é desde a temporada passada. Porque o Flamengo sem a bola não consegue manter o mesmo nível quando tem a bola. E aí o Tite precisa corrigir isso o quanto antes. E aí a gente pensar num Flamengo sem a bola com o Vasco, é um Vasco com o Payet com a bola no pé, é um Vasco com o Verratti com opção de receber bola, é um o Paulo Henrique e o Piton. O Praxedes vai ser banco, Você não faça isso. Olha aqui, vamos fazer o seguinte, você que tá em casa, você é rubro-negro, você é vascaíno, tá ansioso pra esse jogo com certeza. Eu falo pra vocês, eu tenho um vascaíno em casa. O homem já tá, ele vai lá no Maracanã, ele já tá nervoso, ansioso. Você que não vai ao Maracanã, ou vai, mas e vai ter alguém da família, ou vai estar assistindo pelo SBT, que é a melhor transmissão que tem nesse Vasco e Flamengo, com 2 grandes representantes de cada time nos comentários, faz isso aqui, ó. Vai mandando tua foto, gente. Você sabe que o SBT dá sorte ao Flamengo, né? Ao Flamengo? O Flamengo foi campeão, campeonato carioca, na transmissão do SBT. Eu só tenho certeza que não é a Beli Soares, porque tá com a camisa do Vasco. Um beijo pra Beli, igualzinha a Beli Soares. Tá aí, ó. Faz o seguinte, você de casa também. Manda a sua foto, a foto da sua família, você que é Vascão, você que é Mengão. Bota lá pra ler o nome deles. Manda também, já foi? Como é o nome da família? Eu não li o nome da família, o Big Boy. Você desligou na cara deles. Família Fontes, eu acho. Família Fontes, um beijo. Eu tô com medo de repetir e você colocar aquela pegadinha da Paula. Não é não? Sabe qual é essa pegadinha? Claro que sei, já caí em várias. Você já caiu, Benê? Eu já caí em várias. Caiu. Vamos de enquete. Quem tá jogando mais no momento e pode se destacar nesse clássico aí entre Vasco e Flamengo? Payet pelo lado do Vasco, Arrascaeta pelo lado do Flamengo. Esse é o grande debate. Inclusive, o pau vai torar. O pau vai torar. Eu nem lembro mais o que eu respondi pro SBT Esporte no 11 contra 11 nesse duelo. Eu lembro também. O que eu respondi? Mas eu não vou falar. Ai, me lembra, porque pra mim, ó, dá um empate técnico. Vamos ver se você tem convicção. Vamos lá, vamos no 11 contra 11? Coloca aqui. Eu acho que ela vai repetir. Gente, isso aí é um empate técnico total. O Payet, você demorou a responder mesmo. É o famoso tanto faz, gente. Joga a moeda que cair, caiu. Isso aí, 2 jogadores. Vamos lá. Começa aí pelo lado do Vasco, goleiro Léo Jardim, Flamengo Rossi, vota você, Venê? Eu voto no Léo Jardim. Um jogador que foi extremamente importante para o Vasco da Gama em 2023. Vive bom momento com a camisa do Vasco, embora tenha dado mole aí recentemente. Mas o Rossi ainda está tentando se adaptar da melhor maneira possível no futebol brasileiro. A gente ainda não viu o melhor futebol do goleiro Rossi com a camisa do Flamengo. Já o Léo Jardim ele já apresentou que ele pode ser um importante jogador, e ele foi em 2023. Você, Pedrosa? Léo Jardim também. Para mim, o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro em 2023. Um cara que salvou o Vasco. E aí, atuações absurdas. Nesse ano, apesar de ter dado esse mole, eu fico com ele também. Eu vou dizer como eu vou fazer a minha linha de raciocínio. Eu vou usar muito 2023, né? Já que a gente tá no início da temporada. E se alguma coisa falhar nessa avaliação,
obviamente eu vou partir para a questão técnica e não para o que a pessoa está apresentando agora. Mas eu vou usar muito 2023, então por isso eu acho que, assim, em qualidades técnicas, o Rossi e o Léo Jardim são dois grandes goleiros. Ninguém ganha de ninguém aqui. Talvez até o Rossi possa superar um pouco o Léo. Mas pelo que a gente encontrou em 2023, a regularidade do Léo Jardim e como ele foi importante para o Vasco. Tudo bem que o Rossi chega no meio do ano. Mas, independentemente disso, eu acho que o Léo foi um personagem importante, o melhor goleiro para mim no Campeonato Brasileiro, pelo que ele fez no Vasco e pelo que o Vasco desenhou ali na reta final. O meu voto vai para o Léo Jardim. Vamos lá. Paulo Henrique e Varela. Você, Venê? Eu voto no Paulo Henrique, também foi um jogador importante para o Vasco em 2023. A gente vai viralizar de novo. O Varela ainda está buscando o seu melhor momento com a camisa do Flamengo. Agora ele tem a melhor oportunidade para ele mostrar para a torcida e também para o técnico Tite que ele pode ser o lateral direito titular com a camisa do Flamengo. Muita gente pede contratação, eu mesmo peço. O Pedrosa sempre menciona aqui também. Mas eu acho que o Varela ele vai ter esse momento, é o melhor momento da vida dele com a camisa do Flamengo para mostrar o seu futebol. Ainda não mostrou. O Varela, acho que está abaixo do PH, por isso que eu vou votar no Paulo Henrique. Paulo Henrique, eu acho que você pega a temporada 2023 do Varela, ele não conseguiu ser titular em cima do Wesley. Então, pra mim, o Paulo Henrique foi uma grata surpresa aí do Vasco da Gama. Deu a assistência do gol do Vasco, que deixou o Vasco na Série A. Pra mim, é um baita de um lateral e é o melhor nesse quesito aí. Eu voto no Paulo Henrique também. Tem um certo ranço dele, né? Que ele fez um gol. Né? Ainda teve isso, ainda fez gol no Botafogo. Vamos lá. Não ri. João Vitor ou Fabrício Bruno, Venê Casagrande? Eu voto no Fabrício Bruno. Se a gente for pegar a temporada 2023 do Flamengo, que não foi uma temporada muito boa, mas aí eu salvo o Fabrício Bruno. Sim. E Pulgar, porque para mim foram dois importantes jogadores no ano passado. Eu vou votar no Fabrício Bruno, jogador extremamente importante, para mim titular absoluto. Muita gente fala que Léo Ortiz pode chegar ao Flamengo e ser titular na vaga do Fabrício Bruno. Eu discordo, acho que vai ter que jogar muita bola para roubar essa vaga. Eu voto no Fabrício Bruno. Você? João Vitor tem potencial para jogar no nível do Fabrício Bruno, fazer uma grande temporada que o Fabrício Bruno fez em 2023. E nesse momento eu fico com o zagueiro do Flamengo. Eu também voto no Fabrício Bruno, para mim um dos melhores zagueiros na temporada de 2023, o meu voto é nele. Medel e Léo Pereira, difícil essa, Venê? Difícil, mas eu vou votar no Léo Pereira. Acho que é um jogador que ele é muito regular, foi muito regular em 2023, um jogador titular absoluto hoje, sem sombra de dúvidas. O Medel, bom jogador, mas nessa disputa eu fico com o zagueiro rubro-negro. Você, Pedrosa? Medel, mudou a vida do Vasco no ano passado, chegou aqui quando o Vasco tinha 9 pontos, uma regularidade imensa, um cara de Copa do Mundo, um cara de seleção chilena, é capitão da seleção chilena, então pra mim o Medel é um craque defendendo. E nessa disputa aí eu fico com o Medel. Olha, eu vou desempatar. Eu disse isso no outro confronto. Pra mim, o Arrascaeta com o Payet e o Medel com o Léo Pereira são os maiores confrontos que a gente vai encontrar por aqui, tá? Mais do que Pedro e Verratti, na minha opinião. Sim. É muito difícil pela importância que se criou do Medel e é um jogador de seleção. O Medel foi um cara muito importante na temporada passada, mas o Léo foi mais regular, até porque o Medel chegou na metade da temporada. Pelo que aconteceu no Flamengo, tantos problemas, o desequilíbrio defensivo. E o Léo Pereira sempre sendo um cara muito decisivo, demorou para se firmar na zaga do Flamengo, mas quando aconteceu, acabou sendo o titular. Eu vou votar no Léo Pereira, para mim, então aí eu desempato essa disputa. Piton e Ayrton Lucas, Venê Casagrande. Eu voto no Lucas Piton, para mim, o jogador mais regular do Vasco em 2023. O Ayrton Lucas teve um bom momento no primeiro semestre, inclusive foi convocado para a seleção brasileira, mas depois caiu muito de rendimento, inclusive abriu margem para o Felipe Luiz, que fisicamente nem era o jogador ideal, ser titular em alguns momentos. Acho que o Ayrton Lucas pode superar sim o Piton, obviamente tecnicamente falando, mas falando de momento em 2023, eu acho que o Lucas Piton foi melhor do que o Ayrton Lucas, então voto no Piton. Você, Pedrosa? Acompanho o relator, pra mim essa posição é poupa-tempo. Gosto do Ayrton Lucas, mas Lucas Piton é um dos melhores laterais esquerdos do Brasil. E o Piton foi um dos jogadores mais regulares da temporada 2023 no Campeonato Brasileiro, meu voto é no Piton também. Pulgar e o Zé Gabriel, Venê? Voto no Pulgar, jogador mais importante no meio de campo do Flamengo. Inclusive, quando ele sai do time, o meio de campo não é o mesmo. Então, acho que o chileno, com certeza, eu voto em cima do Zé Gabriel. Poupa tempo também. Pulgar. Também poupa tempo, o cara que muda o Flamengo. A gente já falou várias vezes aqui, o meu voto também é no Pulgar. Jair e Gerson, você, Venê? Voto no Gerson, apesar de eu ter achado que o Gerson poderia evoluir mais, ter mostrado mais com a camisa do Flamengo, mas nessa disputa o Jair também caiu um pouco de rendimento, na minha concepção, então eu voto no Gerson. Você?
Jair é um baita de um jogador, mas o 2023 dele foi muito abaixo do que a gente sabe que ele pode produzir. E o Gerson nem se fala, né? Pra mim é um grande craque, pra mim é Gerson. Pra mim é Gerson também, meu voto vai pro Gerson. Ambos mostraram uma certa irregularidade, mas o Gerson foi mais decisivo. Eu acho que o Jair também foi muito. Mas se ambos foram irregulares, eu vou olhar a parte técnica. Eu acho que o Gerson vence, então meu voto vai no Gerson. Poupa tempo para Chaves e De La Cruz? Poupa tempo. Todo mundo no De La Cruz? De La Cruz. Beleza. Agora o pau vai torar. Vamos no próximo. Rossi e Cebolinha. Rossi e Cebolinha? Voto no Cebolinha. Você? Cebolinha, sem dúvida. Também voto no Cebolinha. Verrete e Pedro? Voto no Pedro. Pedro. Também voto no Pedro, apesar de gostar muito do tipo de centroavante que é o Verrete, né? Enfim, mas eu vou votar no Pedro porque tecnicamente eu acho que ele é um dos melhores do Brasil. Agora o pau vai torar. Payet e Arrascaeta. Você, Vene... eu não queria ser a última. Vai, Renê. Vai, vou começar. Eu vou votar no Arrascaeta, mas eu vou justificar meu voto. Embora eu respeite muito o futebol do Payet, pra mim, um baita jogador. Só que ele chegou no meio da temporada, embora ele tenha salvado o Vasco aí, fazendo gols importantes, não apresentou o seu melhor futebol, inclusive foi reserva com o Ramon Dias. Em alguns momentos eu até discordei do Ramon, mas foi reserva. Já o Arrascaeta, embora ele não tenha feito uma grande temporada, sobretudo fisicamente falando, mas a gente está falando de um jogador que no futebol brasileiro se destaca desde a camisa do Cruzeiro, desde atuando pelo Cruzeiro. E o Arrascaeta é peça importante do Flamengo desde 2019. Então, nesse duelo aí, difícil, mas eu voto no Arrascaeta. Mas você tá igual o Big Brother? Tô votando por afinidade, não? Não, não é afinidade. De verdade, assim, de verdade. Respeito muito o futebol do Payet. Só que, assim, ele começou 2023 bem, fisicamente voando. 2024. 2023 ele foi importante pro Vasco da Gama, salvando o Vasco em alguns jogos. Só que estamos falando de um jogador, como eu disse, é um destaque no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, há muito tempo. 2023 não foi ideal. É verdade. Mas o 2023 do Payet também não foi ideal. É porque ele salvou o Vasco em 2 jogos, se não me engano. Você, Pedrosa? Dimitri Payet. Porra, eu vou gente, ter que desempatar. olha só, o Arrascaeta é um dos maiores craques que eu já vi aqui no futebol brasileiro. Muito provavelmente é o melhor estrangeiro que eu vi aqui no futebol brasileiro. Só que se você for pegar a temporada 2023 dele, é decepcionante. E não é nem pelo futebol que ele tem, é pela parte física. O Arrascaeta não consegue terminar jogos. O Arrascaeta é um jogador que oscila o tempo inteiro no sentido de você não sabe se vai contar com ele, se não vai contar com ele. Então, assim, pelo 2023 do Arrascaeta, pelo 2023 do Payet e pelo momento que o Payet vive hoje, que pra mim é o melhor jogador de janeiro no futebol brasileiro, por tudo que ele apresenta, um brilhantismo bizarro, fisicamente muito bem, eu vou ficar com o Payet. E se você for pegar a carreira, o Payet jogou na Premier League, o Payet jogou na Eurocopa, o Payet jogou na Europa, onde o Arrascaeta nunca conseguiu nem ir pra lá. Então nessa disputa aí, com todo o respeito ao Arrascaeta, que pra mim é um gênio, um monstro, eu vou de Dimitri Payet. Gente, eu vou deixar empatado, não pode, né? Olha, que difícil. Calma, Calabreso! Calma. Gente, muito difícil, tá? Você que tá aí no Twitter bravo com a gente. Botando no Medel, botando no Léo Pereira. Gente, isso é opinião. E opinião igual o bumbum. Cada um tem o seu, né? Isso é muito importante no futebol. Eu vou ter que desempatar esse negócio. É o famoso tanto faz. Joga a moeda, que cair tá ótimo. Eu adoro o futebol do Arrascaeta. É um tipo do futebol que você assiste ao jogo pra ver o Arrascaeta. Assim como o Payet, né? Aí eu falei no início, eu vou usar 2023 para ser um termômetro para minha escolha. Só que em 2023, ambos fisicamente encontraram problemas, tanto o Arrascaeta como o Payet. O Payet chega depois, né? Mas o Arrascaeta enfrentou muitos problemas e aí por isso a irregularidade, não pela qualidade dele, mas pelos problemas clínicos e acabam sendo físicos também. Então são 2 grandes jogadores. Tecnicamente há um empate. Em 2023, também há um empate. Só que a gente pode tirar uma borda aí de que o Payet foi um cara que, se não fosse ele, o Vasco estaria hoje rebaixado. Alguém discorda comigo? Não. Quando ele entrou, ele fez definições pro Vasco na tabela. Então, há um pequeno passo do Payet. É claro que se a gente for tirar no coador, a gente olhar ali, o Arrascaeta também fez coisas que mudaram o enredo de um jogo do Flamengo. Mas eu achei que o Payet dá um passinho à frente. Então, eu vou usar 2024 como um desempate, já que em 2023 ambos empataram em todos os quesitos. E aí, em 2024, poucos jogos, curta temporada, mas pelo que eu vi até aqui, eu voto no Payet.
Payet está voando fisicamente. Os jogos que eu assisti do Vasco, que foram todos, né? Porque eu acabei assistindo todos. E os jogos que eu assisti do Flamengo, que também foram todos, pelo que cada um apresentou, eu me encantei mais com o Payet. Então, até aqui, é difícil esse desempate, tá? Mas o meu voto vai pro Payet. Ponto. Como é que ficou isso aí? Vamos ver, como é que ficou? Ficou A gente votou no Jardim, Payet. Léo Jardim, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Piton. 7-4 pra quem? Pulgar, Flamengo? Gerson, De La Cruz, Payet, Cebolinha e Pedro. 7-4 Flamengo. É. É isso? Eu acho justo. É 7-4 Flamengo, foi, né? Certinho, Acho né? que sim. Muito bem. É isso mesmo. E o técnico? Ganhou aqui o Fabrício Bruno, Léo Pereira, Pulgar, Gerson, De La Cruz, Cebolinha e Pedro. 7-4. E o Muito técnico? bem. E o treinador? Eu votaria no Tite. Difícil, eu voto no Tite também. Fala o Big Boys. Ah, desculpa, tá bom. Nossa, esse coice aí na nossa cara. Se fosse treinador é 12 contra 12, mas como é 11 contra 11, não tem treinador. Nossa, tá até doendo aqui meu queixo. Justo. Errado ele não tá. Não tá. Errado ele não tá. Mas eu votaria no Tite, não sei vocês aí. Eu votaria no Tite também. Ele É vota... momento ou é o treinador? O que você quiser, ué. Se for momento, é o Ramon Dias. O Ramon Dias fez algo que nenhum treinador na história do futebol brasileiro fez no ano passado. O quê? Tirou um time com 9 pontos da zona de rebaixamento. O Flu em 2009 não foi isso? Naquele momento ali, o Ramon Dias fez 36 pontos. Ninguém fez isso. Ah, é isso, tem isso. Calma, Calabresa. Tá, vocês estão chatos com isso, hein? É porque eu não tô vendo, eu adoro reality, só que esse ano eu não tô vendo. Aí tem umas polêmicas, eu fico sem saber, eu fico Mas brava. olha, como técnico, acho o Tite melhor. Sim, de vamos modo ver geral. enquete. Modo Olha geral. só, o Payet também tá ganhando lá na nossa enquete. Ih, lá vai ele retweetar. Vai retweetar? Não, pô. Aí... Quem tá jogando mais que no ser momento e pode se destacar no clássico entre Vasco e Flamengo? Payet vencendo com 60% e Arrascaeta com 39%. Olha, mas que disputa boa. Lembrando que esse porque eu clássico acho que passa nenhum aqui nem na outro. tela do SBT, hein? Eu 7 horas da votaria no noite De La começa Cruz. esse jogo no domingo, Vasco e Flamengo, Vasco Mandante. Vasco Mandante, vocês já sabem, os jogos são sempre na televisão aberta, exclusivos do SBT. Então, nosso querido SBT vai transmitir esse jogo entre Vasco e Flamengo. É de graça na tua televisão, essa caixinha de ideias maravilhosa que é a TV. Ninguém paga nada, só põe a televisão lá na casa e assiste. Com comentários de Lucas Pedrosa e Vene Casagrande. Tem coisa mais maravilhosa que uma televisão aberta passando um jogo de futebol? Pois é. Que coisa mais democrática. Pois é. Não é mesmo? Eu me sinto um jogador da base subindo pra estrear no profissional. É mesmo, Minha primeira Benê? vez, ué. Daqui a pouco tem drone. Tem drone? Tem drone. Sempre tem drone. Se não tiver, se vira, tá? Vocês dois, tá bom? O que você tem que você tá falando aqui, Big Boy? Ah, as fotos, claro, a gente prometeu. Vamos lá no Twitter. Manda sua foto, hashtag SBT Esporte. Sexta-feira, saudações vascaínas, o Wagner Pompeu mandou aí, vai assistir na tela do SBT esse jogo. Domingão, Flamengo 5 e 1 pro vice. Ô, que bobagem. Tá aí, ó, a foto, é o Laelson, valeu, Laelson. Cara de Se não mal, for no né? Maraca, põe no SBT, hein? Antônio Carlos Batista, família Batista da Ilha, a família aí, torcedora do Vasco, foto torcedora foi? do Vasco. A Rafaela Carvalho, chora da minha filha, o melhor do Brasil, ela disse. É bom botar, ela disse, porque senão o pessoal corta. Ó o Marcelo aí, o filhão dele, vascaínos também. Manda sua foto, hashtag SBT Esporte Rio. E essa aí é o Jurandir. Não, o Jurandir não tá bravo, não. É Tirou porque a tem foto gente agora. que tira... Ele tirou a foto agora. Na rua, mandou o céu. Ou depois do jogo contra o Nova Iguaçu. Toma! Não, revoltaram com a arbitragem, gente. É isso. Tem que admitir, foi boa. Foi boa. Revoltaram com a arbitragem, não é com o time. Hoje, Fernando, eu tô assim, ó. Calado. Eu também. Calado vence, né? Calado vence. Calado vence, Vene Casagrande. Segunda a gente se vê. Muito bem. E lembrando que quem perder aqui, ó, na parada vai colocar peruca com o Neguerê. Neguerê verdade, também. verdade. Se acontecer algo com o Vasco, o Neguerê põe a peruca. Se acontecer algo com o Flamengo, Vene Casagrande coloca a peruca. Pois é. E eu já vi Vene de peruca por causa do Puma. É verdade. Vene, tem novidade em relação à novela Mateuzinho? A novidade é que o Flamengo virou para os empresários do jogador e disse: não adianta forçar a barra porque nós não vamos fazer negócio com o Corinthians. Não vão? Não vão, eles não querem fazer negócio.
romperam relação, digamos assim. E a gente viu o Marcos Braz indo à posse do novo presidente do Corinthians, tendo uma boa relação, saindo num carro do diretor que se chama Rubão, e agora a relação está rompida. E eu acho, assim, vou ser bem sincero, o Flamengo não está errado em ficar revoltado com o Corinthians, porque o que o Corinthians fez foi um absurdo, embora o Flamengo também tenha errado. O que o Corinthians fez? O Corinthians teve um acordo verbal, apertou a mão com o Flamengo confiou na palavra do Corinthians, liberou o jogador, no caso o Mateuzinho, a viajar mesmo com o contrato assinado. Depois de uma semana o Corinthians volta atrás, não cumpre o acordo verbal e, além disso, emite uma nota oficial botando a culpa toda no Flamengo. O Flamengo não gostou nem um pouco, obviamente, dessa postura do Corinthians e falou, beleza, então com vocês a gente não tem mais uma relação. E aí, os empresários do Mateuzinho ouviram da diretoria que com o Corinthians não vai ter negócio e, por hora, ele segue no Flamengo. Só um minutinho. Aliás, inclusive, sabe como que eu descobri que o Pablo ia pro Botafogo? Porque eu liguei para um dirigente do Flamengo e falei assim, vem cá, vocês não querem negociar o Mateuzinho com o Corinthians e vão negociar o Pablo? Aí o dirigente falou assim, pela sua pergunta inteligente, porque ninguém me perguntou isso, porque de fato faz sentido essa pergunta, eu vou te falar. Ele está indo pro Botafogo, ele não está indo pro Corinthians. Nós não vamos fazer negócio com o Corinthians. Aqui, deixa eu falar, só um minutinho, vocês de casa. Big Boys quer que a gente bata no Corinthians, porque é negócio de Palmeiras, ele é Palmeiras. Aí verdade, faz sentido. Aí eu falei pra ele, pô, mas nosso público é futebol carioca, ninguém quer saber do Corinthians aqui. Aí ele falou, mas vocês só falam do Rio, que tem que bater no Corinthians. Dá uma podinha aqui. Ô, Pedrosa, eu acho um absurdo o que o Corinthians tá fazendo. Eu acho que a gente não precisa nem bater no Corinthians, Que porque isso? a bagunça tá feita lá. O Corinthians está se batendo. Tá se batendo sozinho. E sai vídeo vazado do presidente. Não, vazado, né? Vazado. E sai. E não faz contratação e não acerta. Vamos fazer as contas? Aí solta Você já viu a Mona Lisa de perto? Que onde você vai, a Mona Lisa fica te olhando? É igual o vídeo do presidente do Corinthians. O cara tá lá gravando, do nada ele olha assim. Ah, ele não sabia que tava sendo filmado. Pô, peraí, né, cara? Aí perde o zagueiro com pré-contrato, o zagueiro sai do time, Não, fala que tá devendo salário. O ano começa com o Gabigol no Corinthians. Ainda tem isso, tem um Gabigol, né? Contrata Pedro Raul por Pedro 25 Raul. milhões de reais. Ele já tá. Ele já Corinthians. tá. Ô, Pedrosa, conta aí pra o pessoal como é que ele saiu lá do Toluca. Eu não sei também. Que ele nem chegou? Ele chegou no Toluca? Olha aqui, atenção. Você viu o vídeo de anúncio do Toluca, da saída dele? Eles comemoraram, pô. Ele voltou pra caixa e saiu? Eles comemoraram. Lembra da caixa que caiu? Pô, saiu um doido.